já está na linha conosco, nota divulgada ontem por volta de 9 da noite. E aí, presidente, em primeiro lugar, agradecendo a presença, por ter aceitado o nosso convite, de falar sobre um assunto tão importante, sobre essa redução salarial. Presidente, obviamente que não foi, ninguém foi pego de surpresa, né? Imagino que todos foram informados sobre isso, mas foi uma negociação coletiva, o sindicato informado, eu não sei se juridicamente há essa necessidade. Como os jogadores absorveram essa iniciativa que partiu da direção? Obrigado por ter atendido a gente, presidente. Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia a todos os ouvintes aí, em especial a massa atleticana. O Everton, a gente já estava aí fazendo inúmeras reuniões e contas e mais contas até chegarmos aí nessa fórmula. Nós estamos vivendo uma situação realmente muito dramática. Eu acho que aqui no Brasil a ficha ainda não caiu para muita gente. Eu acabei de conversar com a pessoa que é o manager do meu filho lá, nas corridas lá. Ele mora na Espanha, ele está na Espanha, meu filho está no Japão e ele não conseguiu sair da Espanha para ir para o Japão, e hoje ele me disse que na Espanha há um toque de recolher, 100% das pessoas estão em casa, não pode circular nem de carro porque a pessoa pode tomar multa, né? E eles, é uma expressão americana, inglesa, né? Shutdown, quer dizer, está 100% desligado, parado, a economia parada, né? Eu não poderia esperar a coisa tomar esse ponto que já está, né, se desenhando lá na Espanha, na Itália e em outros países mundo afora, se a gente já está vendo o que vai acontecer. Então, minha obrigação aqui como mandatário do Atlético e como gestor responsável que sou, é de tomar todas as medidas necessárias para a preservação do clube, para a sobrevivência do clube, tendo em mente não prejudicar a grande maioria dos trabalhadores, dos colaboradores do clube. Para que você tenha uma ideia, essa nossa medida, ela preservou um piso de R$5 mil, e dentro dessa decisão, nós alcançamos, então, um percentual de 77% dos nossos funcionários sem qualquer tipo de redução. E depois a gente tem um escalonamento, né, que atinge 4%, mais uma faixa, depois mais 4%, uma outra faixa, mas enfim, reduzindo ao máximo até que chega ao percentual de 25%, que atinge, na verdade, os maiores salários, e não todos os salários, né? Então, acima de 5 mil é que vai haver a aplicação dos 25%. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa ganha 6 mil, então os 5 mil não mexe. Mas o 1.000 que ele ganha mais vai sofrer uma redução de 25%, e assim por diante, tá certo? Se nós não fizéssemos isso, né, nós iríamos ter sérios problemas dentro de um mês e meio, 2. Então, o que o Atlético vai fazer em relação aos atletas, né? Em relação a todos os funcionários? Mês de março, CLT, nós estamos em dia, né, com o pagamento do salário. Mês de março, CLT, nós vamos pagar normalmente, né? E a imagem, que também vence no dia 20, nós vamos pagar também, integralmente. E as férias que foram dadas aos jogadores de 20 dias também serão pagas integralmente. Essas não têm desconto. A partir do dia 21 é que essa regra passa a valer. E eu vou te falar com toda sinceridade, o Atlético deve ter sido um dos primeiros a aplicar esse redutor, é um redutor que está lá previsto no dia da provisória. Muitos vão dizer, eu quero já te adiantar isso daqui, que é questionável, porque essa matéria já foi levada à discussão no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, e entendendo que ela não era constitucional, mas nós nunca vivemos no Brasil, na verdade,
O que a regra diz é que ela pode ser aplicada numa situação extrema, de calamidade excepcional, mas nós nunca vivemos uma situação como essa. E, com certeza, muitas coisas vão ser revistas, né, pelos nossos tribunais, e essa é uma questão que tem que contar com a sensibilidade dos nossos juízes, desembargadores e ministros, porque é uma questão de nós tentarmos manter viva, né, a instituição que tantos empregos gera e que tanta importância tem. Nós acabamos de fazer 112 anos, né? E assim é com vários outros clubes e com várias outras empresas, e isso vai ser uma coisa que quem não tomar essa medida, quem não tomar essa atitude no médio e longo prazo vai ser cobrado por não ter tido a coragem para enfrentar, né, esse tipo de situação. Eu te confesso, Everton, que na minha vida já passei por muitas coisas, muitas dificuldades também, né? Só a gente que sabe, né, os tombos que tomou na vida. Mas essa noite, eu te confesso, foi uma noite muito mal dormida, porque a gente sabe que além dessas medidas que estão sendo tomadas, infelizmente, nós vamos ter que fazer alguns ajustes também, né, dentro dessa nossa folha, com algumas pequenas demissões, que não tem jeito, a gente tem que ajustar, isso todas as empresas vão fazer, e essa medida foi, como eu te falei, eu estou me alongando um pouco, mas é só para encerrar, né, e esclarecer bem, essa medida, ela foi muito estudada, muito pensada, discutida por pessoas de alto nível da nossa área financeira, econômica, com nossos parceiros, com eu e o Lázaro conversamos muito também a respeito. Foram feitos cálculos e mais cálculos e mais cálculos para ver aquilo que efetivamente dava para a gente conseguir fazer e sair lá do outro lado. Nós estamos considerando um cenário aí de 3 a 4 meses para sobreviver. Dessa forma aí, a gente vai conseguir passar por esse turbilhão. Então, depois, né, no retorno, assim que as atividades voltarem, os salários dos atletas eles vão voltar ao mesmo patamar, né, e as imagens também continuam sendo pagas normalmente, né? Então, é um sacrifício temporário, né, que eles vão, né, evidentemente ter, de ter uma redução de 25% dos seus rendimentos, e aí esse sacrifício vai durar apenas em esse período aí de 2 ou 3 meses, e depois, como eu te falei, isso volta à normalidade, porque na medida em que o clube passa a ter receita novamente, né, aí a gente tem condição de honrar com todos os compromissos dentro do orçamento, dentro do cálculo que foi feito. Presidente, é o Edu Panzi falando, bom dia, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no 98 Esportes. Apenas para esclarecer mesmo para o torcedor do Atlético, que desde ontem da notícia foi para as redes sociais e está tentando esclarecer essa dúvida, em qual ponto o clube se apoiou juridicamente, se foi desse ponto da calamidade pública mesmo, para tomar essa decisão, e se os atletas, funcionários foram avisados antes, né, e não ficaram sabendo pela imprensa, se alguém já chiou, se já teve jogador que reclamou, até para o torcedor ficar sabendo. Ô Panzi, deixa eu te falar. Em primeiro lugar, eu penso em defender o clube, né? Eu não fico muito preocupado se o atleta chiou, não chiou, se o funcionário chiou, não chiou. Se algum não estiver satisfeito, ele pode comunicar que a gente faz o desligamento, não tem problema nenhum. O que eu tenho que defender em primeiro plano é o Clube Atlético Mineiro. Essa é a preservação. A coisa foi feita da seguinte forma: vou tentar manter a instituição viva e em condição de amanhã continuar a fazer o trabalho no Campeonato Brasileiro, etc. e tal, né? Mas tentando preservar ao máximo os direitos e o salário das pessoas nesse momento tão complicado. Poderia, por exemplo, simplesmente fazer um corte, como muitas empresas já estão fazendo, e é super legítimo, e sair aí demitindo 80, 100 pessoas, que seria, vamos dizer assim, né, Panzi, plenamente justificável num momento desse, né? Então, se você for olhar aí Brasil afora, você vai ver empresas de grande porte
né, sem as dificuldades financeiras que um clube como o Atlético tem, e já estão fazendo isso até para poder, né, não quebrar. Então, nós fizemos esse estudo demorando, olha, fiquei horas e horas e horas e horas nessa última semana, final de semana e tudo mais, calculando e achando qual seria a melhor receita. Nos baseamos na medida provisória, a própria medida provisória dá embasamento nisso, né? E tem um artigo da CLT, agora de cabeça não me lembro, mas há também uma previsão, que é aí esse artigo que eu disse agora há pouco aí, que ele é questionável, não é, mas nós vamos enfrentar essa situação. Entendemos que esse acordo que, digamos assim, né, tenha sido proposto aos nossos funcionários e atletas, ele seja legitimado. Nosso pessoal do jurídico está tomando conta disso, e essa semana, no decorrer dela, nós vamos estar tomando todas as medidas para poder nos cercar, né, de toda a proteção legal possível. Mas até para você homologar alguma coisa hoje no sindicato é complicado. Você está na sua casa? Tá todo mundo em casa. Sim. Como é que você vai fazer uma homologação? Quer dizer, como é que eu vou sair, pegar um jogador, juntar um monte de gente e fazer homologação? Quer dizer, então a situação é uma situação de calamidade, não tenha dúvida nenhuma. Você não consegue sequer fazer uma homologação no sindicato, porque o próprio governo determina que você fique em casa. Ainda não está como, por exemplo, eu acabei de falar lá na Espanha, onde efetivamente, se o cara sair, ele é até preso. Já está nesse ponto lá, né? Mas daqui a pouco isso vai acontecer aqui no Brasil, né? Não adianta imaginar que aqui nós vamos ser diferentes, que Deus é brasileiro, que aqui não vai acontecer nada. Gente, isso aí é papo furado, entendeu? Essa é que é a grande verdade, né? Estamos todos no mesmo barco, todos. Presidente, bom dia, CJ que está falando, prazer receber o senhor aqui no 98 Esportes. Estava vendo e ouvindo o senhor falando aí sobre o bom senso dos juristas, juízes, desembargadores, contando com ele também, obviamente, contando com esse bom senso dos atletas, de todo mundo, porque isso é mundial. O senhor está vivendo no último ano de mandato, em 3 meses, o terceiro planejamento, né? Indo para o quarto, porque o primeiro foi a chegada do Dudamel, segunda chegada do Sampaoli, terceira agora, esse planejamento está sendo feito de guerra e de imediato, e ainda vai ter que ter um quarto pós. E aí é justamente em cima disso que eu queria saber. Existe uma conversa com outros clubes, não essa foi a decisão única do Atlético, o senhor conversa com outros presidentes e mais, qual vai ser o planejamento, o quarto, daqui para frente, ou pelo menos o que o senhor e o Lázaro pensam? Bom dia, CJ. Bom dia. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem toda a razão, a gente vai tendo que fazer as adequações na medida em que as coisas vão acontecendo, mas o que eu te diria é que nossa situação no Atlético, ela estava sob controle e ainda está, né, e nós sempre estamos tomando as medidas com agilidade e prudência, e talvez por isso a gente esteja nessa situação e tomando essas medidas agora para poder passar por esse período. É o que eu falei, quem não fizer, quem achar que pode ficar aqui esperando, né, a coisa melhorar, que amanhã vai aparecer o remédio e tal, beleza, se aparecer o remédio daqui a um mês, se aparecer daqui a um mês, eu não tive que reduzir praticamente nada. Os jogadores vão ter redução num mês só desses 25%, e dependendo da situação, se as coisas melhorarem, a gente acerta essa diferença até com bicho, alguma premiação, né, chegando lá nas finais do Brasileiro e tal. Isso aí a gente compõe, não é um problema. Se nós tivermos como fazer, a gente vai repor, né? Ninguém aqui quer ganhar em cima de uma situação, de uma crise dessa, ao contrário. Agora, eu converso com vários presidentes de clube, né? Eu faço parte da Comissão Nacional de Clubes, né? Então, juntamente com o presidente do Bahia, do Palmeiras, do Grêmio e do Fluminense, e mais representantes do Avaí, se não me engano, do Paraná. Mas a gente, os 5 da Série A, a gente tem conversado muito e tem feito muitas reuniões envolvendo a própria CBF, diretores da CBF, e vários outros clubes, né? Então tivemos uma reunião na sexta-feira passada, onde tinham lá 30 clubes, estava lá o Flamengo, estava lá o Grêmio, o Palmeiras, Internacional, enfim, os grandes clubes estavam todos lá,
Cruzeiro, América e vários outros clubes também aí, enfim, eram mais de 30, e aí foi quando se decidiu em aplicar para todos, né? Então foi uma decisão que você deve ter visto aí, que foi uma coisa coordenada, né? As férias a contar agora do dia 1º até o dia 20, 21, e nesse período nós vamos estar conversando para ver quais são as medidas que nós vamos adotar. No caso do Atlético, nós já baixamos essa situação. Ela foi, antes de ser publicizada, né? Desculpa aqui que estou me ligando aqui. Antes dela ser publicizada, ela foi informada a todos os funcionários pelos meios próprios. A Eliane, que é a nossa responsável pelo RH, enviou e-mail para todos os funcionários informando a eles, né, que aquilo ali era uma decisão do clube. Eu acredito que outros clubes do Brasil, CJ, virão na esteira do Atlético. Eu tenho a impressão. Por que nós fizemos isso agora? Porque nós estamos no limiar de virar o mês de março para abril. E nós entendemos que essa comunicação teria que acontecer antes de você começar o mês de abril, porque se você começa o mês e só decide lá no dia 15, aí você vai ter que retroagir, aí já começa a ter mais um complicador. Então, isso aí, vocês sabem, o Atlético tem... Então, uma coisa que o Atlético tem de boa também são os advogados. O Atlético tem muito advogado aí, o presidente do conselho, o ex-presidente do conselho, o atual vice-presidente, tem outros advogados que trabalham no clube e amigos também que colaboram. Então, enfim, isso passa por uma discussão jurídica, uma análise de risco, e aí você tem que sopesar uma série de questões para poder tomar uma decisão dura, né, mas necessária, como essa foi. Eu acredito que todo mundo no médio prazo depois vai olhar para trás e falar que essa decisão que nós tomamos foi a mais correta. Nessa decisão, nessa conversa que os presidentes tiveram, né, na sexta-feira, ficou acertado que cada um negociaria a situação dos seus salários de forma individual. Então, aí teve uns aí que já, no caso do Grêmio, parece que pegou as imagens e jogou para 2021. O Fortaleza já fez um outro tipo de negociação, e nós resolvemos fazer um corte único envolvendo todos os funcionários do clube nesse percentual de 25%, onde a gente entende que há uma possibilidade sim de aplicação do dispositivo legal, à medida que também há uma redução da jornada de trabalho de todos. Afinal de contas, está todo mundo em casa, não há demanda para nenhum funcionário, exceto alguns que efetivamente não entraram de férias ou não estão em licença remunerada. Porque no Atlético nós não colocamos os funcionários de férias, nós demos uma licença remunerada para eles, tá? Então, só estão de férias os atletas e comissão técnica. Presidente. Muito bem, deixa eu abrir as perguntas também, presidente, pro Alexandre Silva, ele está no estúdio, tem pergunta dele e pergunta de ouvintes também, Alê? Tem muita pergunta aqui dos nossos teleouvintes, vou repassar duas aqui pro presidente Sérgio Sete Câmara, então, que é a preocupação do torcedor do Atlético. Primeira, do Fernando do Barreiro. O senhor citou aí que várias empresas vão ter problemas, é lógico, a gente sabe disso, e ele está te perguntando se isso pode influenciar na parceria aí que o Atlético tem com a MRV, no caso, né, do pagamento dos salários do Sampaoli, essa coisa toda, se isso te preocupa. A pergunta do Fernando. A segunda pergunta é do Rodrigo, lá da Vila Clóris. Ele pergunta sobre os sócios do Atlético, como vai ficar o pagamento de clubes como a Vila Olímpica, e já que o clube social está fechado, os associados vão ter que pagar normal. Então, a primeira, presidente, é sobre se isso pode influenciar na parceria aí com a MRV, pagamento de salários, né, que a MRV também ajuda o Atlético. E a segunda, sobre os clubes sociais do Atlético e como que ficam os associados. Bom, com relação à parceria, eu não tô vendo vocês aí não, estou vendo só uma vinheta aí da 98. Com relação à parceria, eu tive já várias conversas, eles vão continuar nos apoiando, vão continuar nos ajudando, mas a condição foi essa, de que nós tomássemos as medidas necessárias para
esse momento de tantas dificuldades e de calamidade, né? Então isso foi conversado, mas esses parceiros continuam conosco na medida em que nós decidimos isso aí, né, como eu falei, todos eles participaram também, né, dessas conversas, deram as suas opiniões. Isso aí é o resumo daquilo que todos nós, de alguma maneira, foi colocando e a ideia final foi essa. Então, eles estão conosco, não vão deixar de estar conosco, o torcedor pode ficar tranquilo com relação a isso daí. E com relação aos clubes, olha, eu confesso que a minha preocupação maior era essa, de ajustar essa questão salarial. São muitas as demandas e essa daí dos clubes eu vou olhar hoje, mas a tendência é óbvio da gente estar, durante o período de fechamento do clube, nós vamos ter aí uma suspensão dessa cobrança ou coisa que o valha, ou depois vamos dar um desconto proporcional ao período. Eu vou dar uma estudada isso ainda hoje aí com o Hidalgo, com o Hamilton, achar uma solução. Ninguém vai sair prejudicado não, né? Claro que a gente precisa dessas receitas do clube para poder fazer a manutenção. O clube estando fechado, ele ainda prescinde de alguma manutenção, mas não, né, com a mesma, digamos, com a mesma quantidade, né, de pessoas, enfim. Há uma diminuição, né, mas o serviço não pode parar, porque o clube está lá, tem que continuar tendo alguma manutenção mínima, mas isso a gente vai, obviamente, achar uma solução para não prejudicar o associado e fazer com que ele tenha recuperado aí, né, esses valores que foram pagos sem a utilização dos clubes de lazer. Ô, presidente, pelo menos da minha parte, para encerrar, no início, na primeira resposta, o senhor falou sobre a possibilidade de, além desse corte de 25%, existe a possibilidade aliás, dessa redução, existe a possibilidade também de cortes em algumas áreas. Já tem a definição de quais áreas sofrerão esses cortes de funcionários que serão demitidos? Já existe isso? Já está sendo tratado? Já está definido? E quando sai essa determinação, enfim, quando essas pessoas serão notificadas, informadas sobre suas demissões? Não, é natural. Nós temos que ter, cada área do clube vai ter que ter algum tipo de reajuste, né? Então, eu estou falando aqui alguma coisa nos clubes de lazer, alguma coisa no CT, né? Alguma coisa até no elenco, né? Se for o caso, alguma coisa da sede. Nós temos que buscar enxugar o máximo possível a folha, sem comprometer, né, o clube, porque tem o seguinte, né, o Everton, na medida em que você também demite esse ou aquele colaborador, há um pagamento também dos encargos e de toda a rescisão contratual. Então, nós não vamos mandar uma pessoa, evidentemente, não vamos dispensar um funcionário e deixar de pagar né, a rescisão, até, né, porque no momento desse com o dinheiro da rescisão que a pessoa vai sobreviver para daí um pouco, quando voltar as coisas à normalidade, ele ou voltar para o próprio clube, se for possível, ou ter uma outra oportunidade de trabalho. Muito bem, presidente. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por esse papo. A gente falou de um papo de 10 minutos, já estendemos aqui para meia hora. E aí o espaço sempre aberto aqui para qualquer informação. Tomara que todos nós, que a gente saia, citou aí a questão da Espanha, né? Hibernou a economia, toda a produção industrial parada, situação complicada. A Espanha vive uma situação muito difícil, a Itália também, e aqui nós não podemos desprezar, né, o poder destruidor desse vírus, e tomara que a gente saia dessa situação melhores, né? Tomara que saiamos melhores do que a gente entrou. Obrigado pela participação, um grande abraço, presidente. Obrigado a você, Everton. Uma boa semana aí para todos. Que a gente, né, consiga sair dessa situação aí o quanto antes. Para isso, acho que nós vamos ter que ter muita disciplina, não só ficando em casa, mas também tomando as medidas necessárias para minimizar o impacto econômico que todos vamos sofrer. É isso que eu estou tentando fazer aqui no Atlético.
nós não somos dono da verdade, mas enfim, foi uma decisão que foi tomada com a participação de várias pessoas, não é uma decisão só minha, é um consenso e é um momento muito complicado, muito duro, mas necessário para que a gente possa estar, em primeiro lugar, preservando a instituição Clube Atlético Mineiro. Ô, presidente, só um detalhe rápido aqui, uma dúvida que me veio à cabeça. Essa economia, com essa redução dos 25% e mais os cortes que posteriormente acontecerão, o clube imagina que mensalmente, alguma coisa superior a 2 milhões e 200 por mês. 2 milhões e 200 por mês. 2 milhões e 200 por mês de economia, então, com esses cortes. Talvez um pouco mais. A nossa ideia é chegar a 2.500. Legal. Ô, presidente, só rapidinho, assim, só queria saber a opinião mesmo, com relação, aí também já não é nem informação, é a opinião do senhor como mandatário sobre calendário 2020. Diante disso tudo, aí, o que o senhor acha dos estaduais, dos brasileiros? Na opinião, o que deveria acontecer? No nosso caso, bom, vou falar primeiro dos estaduais. Né? Estadual é um problema, porque muitos times, você sabe muito bem, tem uma situação de montagem temporária, ou seja, ele monta o time ali em novembro, já começa a treinar em dezembro, faz o campeonato estadual e quando chega no final do mês de abril, ele dispensa aqueles atletas. Normalmente os contratos têm essa duração, né? Alguns times do Campeonato Mineiro com certeza têm essa situação, não sei citar quais. Nós temos ainda 2 rodadas da fase de classificação e é ali que vai se decidir quem é que vai para as semifinais e finais e quem é que vai cair, né? Então, assim, no caso do descenso, eu não sei te dizer porque a situação de alguns times que talvez tenham que ser desmontados porque simplesmente eles não têm recurso para manter até o final. Mas se nós tivéssemos hoje definida aí, né, a situação dos 4 semifinalistas, eu acredito que nós não teríamos problema e não teremos se... Tom Benz me parece que já está matematicamente classificado, né? Me ajuda aí, CJ. América, Atlético está praticamente também. E depois você tem ali a Caldense e o Cruzeiro brigando ali por uma vaga, né? Então esses 5 times, eles estão ou na Série A, ou na Série B, ou na Série C. Significa dizer que eles vão ter perenidade no restante do ano. Então, encontrar datas, né, que fossem coincidentes com ou Libertadores ou alguma outra data, se já não tiver mais ninguém na Copa do Brasil, ou seja, no meio de semana e tal, a gente encontraria aqui no Campeonato Mineiro, né? E com relação ao Campeonato Brasileiro, na reunião que nós tivemos na sexta-feira, participava também o Manuel Flores, que é um diretor da CBF, responsável por essa parte das montagens de calendário e tudo mais. E no entendimento dele, ele acredita que dá para montar o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, se nós começarmos em julho até o final de dezembro, né? Então o Campeonato Brasileiro pode ser até que dependendo, pode entrar ali um pouco pelo mês de janeiro, né? Quando então nós vamos dar as tais férias dos 10 dias que faltam para os jogadores, né? É tudo uma adaptação, a gente está aqui trabalhando com hipóteses, né? Ninguém tem bola de cristal para dizer se o Campeonato Brasileiro vai começar em junho, em julho ou só agosto. O certo é que está tudo ainda muito incerto, né? E enfim, a gente vai ter que realmente esperar aí, né, as coisas clarearem um pouco para poder afirmar, né? Por enquanto nós estamos aí no campo das especulações. Muito bem, Valeu. Presidente Sérgio Sete Câmara, um abraço, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite aqui e tomara que a gente saia dessa rapidamente. Grande abraço, obrigado. Valeu, um abraço para vocês também aí, um bom trabalho.